Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga. Agora é o aulão da PCMG. PCMG de Direito. Deixa eu só ver se não tá cortando aqui. Tá não, né? Tá muito longe. Então vamos escrever mais alto aqui para ficar na linha, que bonitinho. Você não tá vendo, mas tem uma linha aqui, ó. Direito Constitucional. Constitucional, que é grande demais na sua prova. É um assunto longo na sua prova, mas para você ser aprovado na PCMG, constitucional é imprescindível. Eu espero que nessa altura do campeonato, né, ou essa altura do certame, você já esteja aí com o seu edital todo batido, né? Obviamente que uma ou outra coisa você pode ter dúvida, é normal, mas nesse final de campeonato aqui já não dá tempo mais de falar, eu vou ter que bater o edital agora é hora de revisão, né? Tipo Telecurso 2000, senta aí que agora é hora da revisão. Não temos muito tempo. Vou falar o máximo que eu puder no menor tempo possível. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não custa nada, você se inscreve aqui e continua, né? A Vale vai continuar disponibilizando materiais como esse de forma gratuita para você. Nossa, minha barba tá horrível. Mas você precisa se inscrever e ativar as notificações. Isso ajuda bastante o canal a continuar te ajudando. E se você quiser conhecer o material da Vale, você tem acesso à apostila, você tem acesso aí nessa reta final a vários simulados, se você precisar, para você ficar mais tranquilo na hora da prova. Quando você faz o simulado, você tem, né, você treina o seu corpo ali a fazer esse tipo de questão. Outra coisa, ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, você vai ser avisado em primeira mão de tudo que rola no concurso público. Deixa o comentário aqui embaixo e o like também, que não custa nada. Dito isso, vamos entender como a FGV cobra na prova o direito constitucional. Primeiramente, conceito de Constituição, né? Coloquei aqui o preâmbulo não tem caráter normativo. Então, a banca FGV já perguntou na PCMG se o preâmbulo tem caráter normativo. Não tem caráter normativo, até porque fala aqui, ó, na proteção de Deus, e o Brasil é um Estado laico. Um Estado laico quer dizer um Estado ateu? Não, quer dizer um Estado que você pode ter a religião que você quiser, inclusive não tem religião nenhuma. Muitas pessoas já questionaram essa coisa de proteção de Deus, mas determinou-se que o preâmbulo não tem caráter normativo, beleza? Dito isso, artigo 1º da Constituição dos princípios fundamentais. Rapidamente para você aqui, que eu não quero me ater muito nisso, já falei muito disso, e toda prova que eu falo da FGV que vai cair, isso cai, e muita gente acaba escorregando em uma coisa que é muito fácil. Não quero que você erre isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar de vermelho, ó. Lembre-se, do artigo 1º ao artigo 4º, eu tenho o título 1. Não confunda isso aqui, tá? Título 1. O título 1 diz pra gente o seguinte: são princípios fundamentais. Como o próprio nome já diz, princípio é tudo aquilo que é principal, né? Que começa, que inaugura. E fundamental é princípio básico. Então, o artigo 1º a 4 são os princípios básicos. Só que eu tenho diferenciação entre fundamento e princípios fundamentais. Não confunda uma coisa com a outra, isso aqui vai fazer total diferença na sua prova. Se a prova te perguntar sobre princípios fundamentais, está do artigo 1º ao 4º no título 1. Se ela te perguntar somente fundamentos, aí está no artigo 1º. Então, fundamentos é só o artigo 1º. Princípios fundamentais é tudo. Então, eu posso fazer um conjunto aqui. Dentro desse conjunto, eu tenho divisões, subconjuntos. O primeiro subconjunto é o subconjunto dos fundamentos. Então, e aqui é o princípios fundamentais. Então, ó, se eu te perguntar de princípio fundamental, é artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Se eu te perguntar de fundamento, é um subconjunto. Então, todo fundamento é um princípio fundamental, mas nem todo princípio fundamental é um fundamento. Isso é muito importante para você entender, porque às vezes você saberia a resposta se você entendesse o que está te perguntando. Então, muitas vezes a pessoa erra, porque a pessoa tenta lembrar o que está escrito no artigo 1º ao 4º e está perguntando só o primeiro. Então, se te perguntar fundamentos, que não é sinônimo de princípios fundamentais, eu tenho aqui aquela regrinha que muita gente gosta de usar. Só, se, de, vá, plu. Né? Isso aqui não é eu que inventei, isso aqui é bem antigo. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Cuidado, não é pluralismo partidário, porque só saber o plu aqui não adianta. Pluralismo político, tá? A banca já via a FGV colocar pluralismo partidário. Lembrando que o parágrafo 1 diz: todo poder emana do povo que exerce por meio dos seus representantes eleitos diretamente ou nos termos dessa Constituição. Não vou nem colocar a Constituição aqui para a gente não perder tempo no artigo 1º. Está com dúvida nisso? Lê do artigo 1º ao 4º. Fundamentos. O artigo 2º, ele é o mais fácil deles. Dos 4 é o mais fácil. São poderes
independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Principal função, tem mais, tá? Principal função, elaboração de leis, execução administrativa e julgamento. Principal função, obviamente, que temos aqui na Constituição o princípio dos freios e contrapesos, ou checks and balances, como algumas vezes na prova cobra, freios e contrapesos, de forma que um poder, apesar de ser independente e harmônico entre si, um poder acaba ali tendo um controle sobre o outro na questão fiscalizatória. Então, quem, por exemplo, aprova o orçamento do Legislativo e Executivo, quem, por exemplo, fiscaliza o Executivo e o Legislativo, o Judiciário tem que ser aprovado o orçamento pelo Executivo e ele julga esses outros dois. Ou seja, é um sistema de freios e contrapeso para evitar aí o que acontecer na monarquia de uma pessoa ou um órgão ter um poder supremo. Apesar de ser chamado de Supremo Tribunal Federal, ele é supremo na área da justiça, né? Do poder judiciário. Lembrando que todos os poderes são harmônicos, independentes e harmônicos entre si. Então, se eu desenhar um pódio aqui, ó, esse pódio, não, apesar de estar muito mais alto que o outro, né, ele não tem diferença de altura. Os três aqui, ó, legislativo, executivo e judiciário, têm a mesma altura. Então, são poderes independentes e harmônicos entre si. Esse é o mais fácil. Tripartição dos poderes vem lá de Montesquieu, esse primeiro pensamento que pelo menos foi quem primeiro colocou no papel que a gente tem ciência. Beleza? O terceiro trata dos objetivos da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos? É onde o Brasil quer chegar. Nem são normas pragmáticas. O que são normas pragmáticas? São aquelas normas que visam estabelecer metas de futuro. Ela não dita necessariamente, não são dogmáticas, não ditam dogmas, elas ditam programas que poderiam acontecer. Dentre eles tem os verbos, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar, aí que pega o gato, ó, aí que é o pulo do gato, que eu sempre falo. Cuidado com a substantivação do verbo. Esse primeiro é mais fácil de lembrar. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. O dia eu vi a banca colocar solitária, né? Teve que anular a questão. Solidária. A banca pode colocar construir ou a construção. Das duas formas é um objetivo. Cuidado. Não vai lá procurando só os verbos quando te perguntar o objetivo. Porque os objetivos podem ser substantivados. Apesar de tudo que começar com verbo, pode substantivar que não muda o sentido. Então, se colocar assim, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é a mesma coisa de construir. Garantir o desenvolvimento nacional. Cuidado, aqui está nacional. Garantir é o desenvolvimento nacional. Por que eu estou te falando? Porque a banca, a FGV, já colocou garantir o desenvolvimento regional. Ah, mas não dá para confundir, dá porque o próximo é regional. Ó. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais. Como é que eu vou lembrar qual verbo que está com regional? Pensa aqui, ó. O garantir está com nacional, então é gana. Esse aqui você nem precisa lembrar. Basta você fazer o outro, ó. Reduzir regional, não dá para esquecer. Então, toda vez que for reduzir, é regional. Toda vez que for garantir, é nacional. Não confunde isso aqui. A banca pega no pé de quem erra isso aqui. Porque é uma coisa muito fácil. Questão fácil, está proibido de errar. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, qualquer outras formas de discriminação. Aqui pode vir erradicação, redução, promoção, que não muda o sentido. O artigo 4º, ele vem falando dos princípios que regem as relações internacionais. Ou seja, o Brasil com os outros países. Todos aqui são cobrados, mas esses dois aqui é o que mais confundem as pessoas. Porque a autodeterminação dos povos e não intervenção, a banca coloca o contrário, coloca determinação dos povos e intervenção. Lembre-se, o Brasil preza-se pela soberania dele, da mesma forma que ele vai obedecer a soberania de outro país. Ah, por que o Brasil não invade a Venezuela e depõe lá o presidente, já que ele é um ditador? Muita gente vai falar isso. Porque o Brasil rege pelo princípio da não intervenção, ou seja, claro que se outro estado vir, outro estado, outro país, outro estado aí com letra maiúscula, invadir o Brasil vai retalhar, ele vai se defender, vai atacar outro país se precisar, mas, via de regra, se o país não atacou o Brasil, e a solução pacífica dos conflitos também aqui um dos princípios que rege as relações internacionais, obviamente que se ele for atacado, ele vai retalhar, mas a principal meta aí é a solução pacífica dos conflitos. Já vi a banca colocar a solução bélica, mas solução pacífica. Por que o Brasil não intervém? Porque está aqui. O presidente não pode definir fora da Constituição. Então, o princípio da não intervenção. Ele teria que justificar por quem está intervindo em outro estado, outro país, né? Estado com letra maiúscula. A autodeterminação dos povos é que cada povo, ou seja, o povo de cada país vai se autodeterminar, fazer suas leis, escolher seus governantes. Ah, não, mas o povo lá não escolheu, mas né, todo povo tem um governante que merece. Ah, e se o povo não se revoltou contra aquela pessoa que está no poder, entende-se que o povo está aceitando. Né? Então, toda pessoa tem um governante que merece. Se não está concordando, faça as revoluções que os outros países aí todos fizeram ao longo de das suas histórias.
Então, lembrando que também a FGV já cobrou isso aqui, o parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Outro dia caiu numa prova, se eu não me engano, 2022. Outro dia não, né? Já tem aí 2022 ou 2023. Colocou que a América do Sul, visando a comunidade latino-americana das nações, colocou sul-americana. Se você estiver assistindo essa aula, você está proibido de errar isso aqui, tá? O parágrafo único dos princípios que regem as relações internacionais fala de América Latina e Latino-Americana. Desculpa a minha dicção, que eu estou falando o mais rápido possível. A velocidade aqui do papai já está em 2x. Então, se você não estiver conseguindo acompanhar, coloque na velocidade 0,9, 0,8 aqui para você conseguir acompanhar, tá? Porque eu vou falar o máximo que eu puder. Artigo 5º, cuidado com o artigo 5º da Constituição. Chance de estar na sua prova muito grande. Vou marcar os principais aqui para você, mas você tem que ler ele todo. Professor, eu estou assistindo essa aula aqui no sábado, minha prova já é no domingo, o que eu faço? Está fazendo nada? Está ansioso? Quer fazer alguma coisa? Pega o artigo 5º, dá uma lidinha nos 79 incisos. Todos os incisos do artigo 5º são grandes caidores de prova, principalmente na área de segurança pública, principalmente para a FGV e principalmente para a PCMG. Não tem chance de ler todos. Você vai lá, se você tiver no computador, obviamente, se você tiver no celular, você vai lá e vai buscar a palavra pena, você vai buscar a palavra preso, você vai buscar a palavra polícia e vai olhar na Constituição, principalmente aquele que está no seu edital, aquele que cobra, principalmente na FGV, gosta muito de cobrar em cima daquela atividade que você estiver exercendo, como é o caso da PCMG, vai falar de preso, de pena, tipos de pena, né, os direitos do preso, isso é muito comum de cair na prova, falando sobre a não tortura, não existe direito absoluto. Mas se falar que não existe direito absoluto, por que fala que não existe situação em que pode-se haver tortura? Que é uma garantia que o Estado está te dando, que não vai torturar ninguém. E se acontecer, ele vai punir os agentes, mas o Estado não coaduna com a tortura, porque é uma garantia do Estado. Qual o direito que está embutido ali? O direito da sua integridade física e psicológica. O Estado está falando, não, eu não vou te molestar fisicamente nem psicologicamente para obter informação nem para aplicar castigo. E não vou aceitar que pessoas façam isso. Ou seja, a sua integridade física não é um direito absoluto, assim como sua vida não existe direito absoluto, só que a garantia do Estado que naquelas circunstâncias não vai acontecer aquela violação da sua integridade física ou psicológica. Beleza? Então vamos lá. Eu não vou ler todos, obviamente, você dá uma lida aí, mas aqui, ó, o princípio que está aqui embutido é o princípio da legalidade, ou seja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio da legalidade, anota aí. Princípio da legalidade, já perguntou isso aqui, já perguntou qual o princípio está embutido nesse artigo tal. Aí fala o princípio da legalidade, princípio da moralidade. Então, o princípio da legalidade aqui do artigo 5º, lembrando que é diferente do princípio da legalidade lá do artigo 37, que trata da administração pública. Lá no artigo 37, o princípio da legalidade diz que o agente público ou a administração pública em si só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Ou seja, eles têm que estar previsto na lei aquela conduta. Se não está previsto, ele não pode fazer. Ou o princípio da legalidade do artigo 5º aqui é das pessoas comuns, né? Não da administração pública, não você como policial civil que será. Deus ouça esse professor. Mas é o princípio da legalidade você como cidadão. Você como cidadão pode fazer tudo que a lei não proíbe e não é obrigado a fazer nada que a lei não te obrigue. Você é livre. Se eu quiser, por exemplo, sair sem camisa aqui, eu posso? Pode, não tem uma lei que proíbe, né? Eu não gosto, mas tem gente que gosta, então pode sair. Não existe uma lei que proíbe. Agora, eu como agente público, eu posso comprar um carro que eu quiser? Não, tem que comprar um carro de acordo com a licitação, os tipos de compra ali. Porque o princípio da legalidade da administração pública lá do artigo 37 do LIMP, que você está estudando direito administrativo, também tem na Constituição no artigo 37, ele diz que só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, o princípio da legalidade do cidadão comum está no artigo 5º, inciso 2, principalmente, né? Tem variedades aqui de outros incisos que a gente pode citar, mas o principal é esse aqui do princípio da legalidade, beleza? Esse aqui não tem exceção, ó, cuidado, a tortura não tem exceção, a banca costuma colocar uma vírgula que salva em caso de não ter exceção. É uma garantia, garantia pode ser absoluta, direito não, beleza? Na manifestação de pensamento não pode ter um anonimato. Manifestação de pensamento é uma coisa, denúncia de crime é outra. No 81 pode ter aí, sim, tá, o direito da pessoa não se identificar, mas a gente está falando de diz que denúncia de crime, a gente vai ver aqui na frente, beleza? Você aqui dá uma lida também no 4, no 5 e no 6, que cobra também na sua prova, não vou me ater, senão a gente passa aqui os 40 a 50 minutos que temos somente falando de artigo 5º e essa não é a nossa intenção, beleza? Dá uma lida nesse aqui também, principalmente no 10, tá? Sobre a inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, assegurar o direito de indenização. Agora eu quero até aqui a casa é asilo inviolável, 4 situações em que um domicílio pode ser violado. Dessas 4 situações, 3 delas podem ser a qualquer hora do dia ou da noite. Como é que eu vou lembrar quais são? São essas que têm a ver com urgência. Não precisa decorar.
Como você pode entrar na casa de uma pessoa sem o consentimento dela? Flagrante delito, é urgente, não é? Dá para esperar? Não. Tem uma pessoa cometendo um crime, você tem certeza que o crime está sendo cometido. Ou pelo menos está no flagrante, no excludente putativo, e acha que está acontecendo um crime, talvez a pessoa gritando lá dentro, vai me matar, você chega lá, não é aquilo que você imagina, você estava aí achando que estava no excludente de licitude por achar que tinha um flagrante. Ou durante o dia por determinação judicial. Esse aqui durante o dia é somente por determinação judicial, porque esse aqui não tem o caráter de urgência, porque dá para esperar, se tem uma determinação judicial, entende-se que já tem ali indício, uma investigação, que seja aí do Ministério Público ou da Polícia Civil. Lembrando que, mas aí a pessoa está com droga lá dentro, tem uma determinação do juiz que fala para entrar, mas ela está com droga, então ela vai jogar a droga toda fora, vai colocar no vaso sanitário, vai dar descarga. Se você tem certeza, está em flagrante. Se ela estiver em flagrante, você está amparado aqui para entrar qualquer outro dia da noite. Não, pode ser que ela esteja com droga. Aí vai da sua avaliação com o policial no local. Mas via de regra, tem indícios. Quando tem determinação judicial, tem indícios. Porque se não tiver... se for certeza, você nem precisa de determinação judicial, você já entra ali, já está o flagrante. Já estou vendo ali pela janela, sei lá, pelo buraco no telhado, subi com o drone, vi o cara lá dentro do quintal dele, já está colocando as drogas no carro. Ele está em flagrante, o flagrante aí do tráfico de drogas a gente sabe que ele é continuado, e você vai entrar mesmo sem determinação judicial, mesmo sem pensar durante o dia ou à noite. Qualquer hora do dia ou da noite vai ter o caráter de urgência. Dá uma lida aqui sobre a inviolabilidade da correspondência, lembrando que para que se possa violar esse direito da comunicação telegráfica e da correspondência, tem que ser em processo de investigação criminal ou instrução processual penal. Tem que estar um crime sendo investigado ou instrução processual penal. Não existe a possibilidade dentro do direito civil, por exemplo, administrativo, que haja essa violação do direito à intimidade previsto no inciso 11. Estou falando rapidamente para a gente ter tempo, tá? Esse aqui, que eu te falei para você não confundir com o anonimato. Esse aqui, o inciso 4. Diz que não pode haver manifestação de pensamentos de forma anônima, ou seja, não posso chegar lá e falar mal, o fulano de tal, o governador isso, aquilo, o prefeito é isso, aquilo, porque eu estou manifestando meu pensamento. Se eu colocar minha cara lá, não tem problema, até porque no Brasil não pode ter censura e não precisa de licença, A gente saía de 1964, onde começou o regime militar, até no final aí da década de 90, 89, 88, a primeira eleição aí foi em 90, o Collor ganhou e foi impeachmentado em 92, e antes disso aí, a gente tinha ali a escolha indireta de Tancredo Neves, que morreu, e veio o Sarney. Mas assim, a democracia aberta do voto direto mesmo começou aí no final de 89. Por isso é que tinha censura e a licença, e hoje a Constituição foi escrita, aí promulgada pelo menos em outubro, 5 de outubro de 88, que já garante o direito a dizer o que pensa, desde que você, liberdade de pensamento, desde que você coloque sua cara lá, porque você, dependendo do que você disser, você vai ser demandado aqui de acordo com o inciso 5, a indenizar a pessoa, a dar um direito de resposta para ela. Mas, contudo, todavia, quando a gente fala de acesso à informação, todo mundo tem direito a acesso à informação, mas é resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É aqui que o 181 se baseia, Você não precisa se identificar, ou seja, sigilo das fontes, quando necessário ao exercício profissional. Você liga lá no 181 e fala, fulano de tal está com tantos quilos de droga enterrando aqui no quintal. Ele não vai te perguntar seu nome, não vai te perguntar nada, porque ali você não está manifestando o seu pensamento. Você está fazendo uma denúncia, ou seja, você está fazendo a denúncia. Não é assim, eu acho que o meu vizinho é traficante, porque eu estou lá na criminologia falando, ele tem um jeitão de bandido. Não é o que você pensa, é o que você sabe, ou pelo menos aquilo que você acha que você sabe. Mas aqui pode ter sigilo da fonte, pode ser feito de forma anônima, que é o disco denúncia, 181, e denunciar crimes. O policial trabalha muito com isso aqui, com o informante, o policial não é obrigado a falar a sua fonte, assim como o advogado, assim como o padre, o psicólogo, o pastor, todas essas pessoas têm aí o direito de resguardar o sigilo da fonte, assim como o jornalista também. É necessário o exercício profissional dessas pessoas que elas tenham aí esse sigilo da fonte garantido. Beleza? Cuidado aqui com a locomoção. O direito de locomoção no Brasil é garantido em tempo de paz. A FGV outro dia colocou a qualquer tempo, não caia nessa pegadinha. Direito de reunião em local aberto ao público, sem armas. Cuidado, tá? Não pode ter armas. Ele não precisa de autorização, mas precisa de aviso. Hoje, os tribunais superiores já entenderam que esse aviso pode ser feito através de mídias sociais, mas fato é que precisa de um aviso ou a comunicação nas redes sociais. Eu creio que a FGV não vai entrar nessa questão das mídias sociais, só pode perguntar sobre
precisar ou não de autorização, independe de autorização, desde que não frustre em outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, mas precisa de aviso, apenas exigido aviso prévio à autoridade competente, vai depender do local, tá? Dá uma olhada em associações, como ela é criada, qual o tipo de associação que não pode ter, né, que é de caráter paramilitar e fins ilícitos, ou seja, só pode ter de fins lícitos e não pode ter de caráter paramilitar. Não precisa de autorização para criar nem a associação, nem as cooperativas na forma da lei, e o Estado não pode interferir. Outro dia a banca fez uma sacanagem, caiu muita gente. Perguntou o seguinte, ó, quanto ao seu funcionamento, marque a alternativa correta. Aí está falando assim, ó, copiou e colou isso aqui, falou que não pode haver, não precisa de autorização, mas todos pareciam corretos, mas a pergunta era quanto ao seu funcionamento. Então, quanto ao funcionamento, a resposta é não pode ter interferência estatal. Os outros, esses aqui, falam de criação. Ó. Todos esses que eu marquei aqui falam de criação. Para criar uma associação, não pode ter fins ilícitos, não pode ter caráter paramilitar, não precisa de autorização. Quanto ao funcionamento, a resposta é interferência estatal. A FGV fez isso aqui, pegou muito desavisado. Depois que ela fez isso, eu sempre falo o que parece óbvio, mas que muita gente pode cair. Para dissolver uma associação, ela tem que ter decisão judicial. Para suspender as atividades também. A diferença é que para dissolver, ou seja, acabar com ela, eu preciso não só da decisão judicial, mas eu preciso que ela seja trânsito em julgado, ou seja, não caber mais recurso, beleza? O direito de associação, ele é um direito de qualquer cidadão e ele não pode ser obrigado a associar-se. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado, e essa associação, né, deve ser de forma expressa, não pode ser de forma tácita. Já caiu na FGV que o fulano de tal foi tacitamente incluído na associação sem o aval dele. A resposta seria, não pode. Essa expressão, né, esse direito aí de associar-se ou permanecer associado tem que ser pelo menos falado, ou tem uma gravação da pessoa falando, eu quero me associar. Não pode ser, você passa aqui todo dia, toma um cafezinho com a gente na associação, eu te associei aqui, e a partir desse momento você está devendo para a gente uma mensalidade ou uma anuidade. Não tem isso. Esse direito de associação aqui, ele é livre, por isso ele tem que ser manifestado, nem que seja de forma falada, mas tem que ser expresso. O que é o tácito? A pessoa passa aqui todo dia, toma um café, só pode ser que ela queira associar-se. Então, nunca falou nada, mas passa aqui todo dia, é um artesão, né? Cobrou outro dia um artesão. Não pode ser, tá? Beleza? Vamos desenvolver, que tem muita coisa aqui pra gente ver. Ó, o que eu vou falar mais aqui? Muita coisa que pode cair na sua prova. Cuidado com as penas. Ó, esse princípio também, ó. Princípio da inafastabilidade jurisdicional, ou seja, da inafastabilidade do judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, princípio da inafastabilidade. Escreve aí. Princípio da inafastabilidade, ou seja, uma vez que foi levada para a demanda do Poder Judiciário, ele tem que apreciar, mesmo que ele não vá te dar o direito, mas ele vai ter que apreciar, beleza? Uma vez provocado, o juiz tem que ser provocado, uma vez provocado, ele tem que analisar, mesmo que ele não vá entrar no mérito da questão. Ele já vai ver de pronto que já prescreveu, ou que você não tem esse direito, por esse motivo ele vai ter que justificar, mas ele vai ter que analisar. Aqui fala que não precisa te dar o direito, aqui não está escrito isso, beleza? Princípio da coisa julgada, ó. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Lembrando que a lei penal não pode retroagir, a não ser para beneficiar o réu. Não haverá juízo do Tribunal de Exceção, não confunda com Tribunal Penal Internacional, que está lá no parágrafo 4º, Tribunal Penal Internacional. Se o Brasil assinou, né, se ele deu ali o aval, vai existir o Tribunal Penal Internacional. O que não pode haver, o que não pode existir de maneira nenhuma, é o tribunal ou juiz de exceção, que seria aquele criado para aquela situação específica. O Tribunal Penal Internacional pode, se o Brasil tiver manifestado adesão, está lá no parágrafo 4º, mas o tribunal ou juiz de exceção não pode. A banca costuma tentar te confundir. Lembre-se o que é assegurado do Tribunal do Júri, lembrando que os crimes dolosos contra a vida são julgados no Tribunal do Júri no Brasil, diferente daí dos filmes que você vê norte-americanos e também os europeus. No Brasil, quero julgado no Tribunal do Júri por 7 pessoas, somente os crimes dolosos contra a vida. A FGV gosta muito de colocar a palavra culposos aqui. E também plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos vereditos, beleza? Princípio da anterioridade da lei penal, ó. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Se a pessoa é pega hoje com uma substância que não está lá no rol da Anvisa de substâncias consideradas drogas entorpecentes,
ela não pode ser apenada. Ah, mas ele foi pego no dia 1º, no dia 2 começou a ser considerado droga ou entorpecente. Então, ele não pode ser apenado, porque na época que ele cometeu, né, não tem lá o tempo do crime não é o tempo da atividade, né? O tempo do lugar do crime é o tempo, ubiguidade, o tempo do crime é da atividade. Naquele momento que ele cometeu a atividade, aquilo não era crime, então não há lei, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aqui já falei da pena não retroagir, salvo para beneficiar o réu, mais uma vez lembrando, isso aqui é o princípio da anterioridade da lei penal. Esse aqui não cai muito, racismo, esse aqui cai bastante, então na hora da prova não se esqueça disso aqui, ó. Ração, mas cuidado, se te perguntar sobre os crimes inafiançáveis, são todos. Então, muito cuidado. A pessoa que sabe só o mnemônico, ela acaba errando, achando que está acertando, né? Porque tem aquela questão inafiançáveis. Tem aquela questão que você... Inafiançáveis. Tem aquela questão que você erra porque você realmente não sabia, tem aquela questão que você erra achando que está acertando. Então, são crimes inafiançáveis. Todos esses aqui, ó. Racismo. Vamos colocar tudo aqui, senão não vai dar tempo. Ação de grupos armados. Constituição Democrática de Direito. Aí tem aqui tortura. Tráfico de drogas, não é de pessoas. O terrorismo. E também os crimes hediondos, que está lá na lei de crimes hediondos. Todos esses são inafiançáveis. Então, se te perguntar crime inafiançável, pode ser racismo com tortura. Outro dia perguntou assim, marque as alternativas abaixo que estão incorretas. Todo mundo marcou isso aqui como incorreta, porque perguntou, são inafiançáveis o racismo e a tortura. Aí a pessoa falou, não pode ser, porque os mnemônicos são diferentes. Mas não, quando te pergunta inafiançáveis, são todos. A diferença vai aqui, ó. Então, se separar aqui e falar, esses crimes, além de serem inafiançáveis, são imprescritíveis, ou seja, não prescrevem. A pessoa cometeu um ato de racismo, foi ali, né, fugiu. 50 anos ela voltou, o crime não prescreveu, ela vai responder. Ação de grupos armados, a mesma coisa. Colocar armados aqui para não confundir com graça e anistia, né? Ação de grupos armados. Contra o Estado Democrático, a gente vai ver isso lá. Não me preocupa com isso não, porque a maioria das questões vai te fazer isso aqui, ó. Esses três aqui, que todo mundo gosta de lembrar, 3TH, 3T por quê? TTTH, ou crimes hediondos, né? 3TH, além de ser inafiançáveis, eles são insuscetíveis de graça ou anistia. O que é insuscetível de graça ou anistia? Não pode ter o perdão. Então, insuscetível de graça, anistia. Beleza? Cuidado com isso aqui. Se te perguntar inafiançáveis, são todos. Se te perguntar inafiançáveis e imprescritíveis, são só esses. Se te perguntar inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, são só esses. Se te perguntar só insuscetíveis, são esses. Se te perguntar só imprescritíveis, são esses. Mas se te perguntar, esses são todos. Não confunda isso aqui. Eu tenho um quadro lá no meu Instagram, @magnacis44. Se você não tiver entendido isso aqui, me chama que eu mando esse quadro para você. É uma coisa muito simples, mas você tem que entender. Isso tem que estar na sua cabeça diagramado desse jeito. Porque senão, na hora que você puxar da gaveta lá da sua memória, vai vir errado. Então, grave isso aqui dessa forma. Exemplo de vários alunos que erraram na hora da prova. Já falei isso várias vezes, mas na hora da prova, né? Muita coisa para você. Se eu não me engano, são 70 questões, é muita coisa. Quando eu fiz a prova da AB, era 80, eu quase fiquei doido, e eram questões assim, que eu já estava estudando bastante tempo no direito, e mesmo assim é uma prova pesada, cansativa, fisicamente cansativa, né? Aquilo, o cérebro da gente, mesmo você estando sentado ali, você cansa bastante. Dica de ouro aí, se alimente bem, durma bem, porque você vai ficar exausto quando você terminar a prova. Se você saiu da prova e não está cansado, está errado, tá? Tem que sair de lá exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Já falei disso aqui. Tipos de pena, cuidado, tá? Princípio da individualização da pena, ou seja, a pena é individual, a pena, mesmo que tenha cometido o mesmo crime, cada indivíduo vai ser apenado separadamente, até porque cada um vai ter uma qualificadora diferente, ou talvez vai ter ali um agravante, um atenuante, talvez por causa da idade. Então, a pena ela é individual. Tipos de pena: privação, restrição de liberdade, privação quando a pessoa está realmente encarcerada, restrição de locais e horários, não, restrição, não pode frequentar bares depois das 10 horas, não pode sair de casa, não pode chegar perto da ex-namorada, ex-esposa. Privação é total e restrição, ela é restrita a locais ou e horários. Perda de bens também é um tipo de pena, tá? Perda de bens. Multa é um tipo de pena. Ah, é a multa lá do trânsito? Não, é a multa administrativa aquilo lá. Isso aqui é a pena multa, né? Que lá tá, o crime é apenado com 10 anos de prisão, lembrando que também tem a multa de não sei quanto. Então, cuidado. Outra coisa também, quando eu falei do racismo aqui, eu esqueci de falar com você, ó. Racismo já começa com pena de reclusão. Então, ó, R de racismo, reclusão. A banca costuma colocar detenção, não é, tá? Reclusão, racismo. Inicia-se no regime fechado. Cuidado com isso. Cai na sua prova demais.
Muita atenção. Então, prestação social alternativa também é um tipo de pena. E suspensão e interdição de direitos, lembrando que não tem a palavra cassação aqui. Não existe cassação de direitos. Existe suspensão e interdição. A palavra cassação não está aqui. Agora, as penas proibidas, lembrando que das penas proibidas, eu tenho algumas que são... algumas, não, todas aqui, né, não tem exceção, e essa aqui tem exceção. A única exceção para a pena proibida é a pena de morte, que pode haver no Brasil, desde que estejamos em guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, que fala que será por fuzilamento. Então, a única que tem exceção é a pena de morte, caráter perpétuo, trabalho forçado, banimento, que é mandar para fora, e pena cruel aqui, que é bem subjetivo. Não vou me ater nisso aqui, mas dá uma lida nessas penas aqui, dá uma estudada, a gente está chegando aqui no finalzinho, não tem muito tempo, tem outro professor para gravar aqui, né? Então, uma correria, graças a Deus. A gente, deixa eu só ver aqui. Beleza. Eu só vi se o outro professor chegou aqui, então eu vou aumentar aqui o meu tempo, beleza? Então vamos lá. O que eu quis dizer com isso aqui? Deixa eu só fechar aqui, beleza. Ó. Você vai lá na sua Constituição, vai digitar assim, preso, pena, prisão, e vai estudar tudo que tiver no artigo 5º, tiver essas palavras, pena, preso, prisão. A maioria das vezes cai na sua prova, tá? Esse aqui, por exemplo, é comum de cair, ó. A prisão de qualquer pessoa, local onde se encontra, serão comunicados imediatamente ao juiz. Não tem hora, tá? Não é 24 horas, não é 12, não é 50, não é 48, é nada. É imediatamente. Tem que comunicar quem? Juiz competente e a família do preso ou pessoa por ele indicada. A comunicação do advogado ou do defensor não está aqui. Ele vai ser informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, que é a mesma coisa de em silêncio, mas não é a mesma coisa de quieto, sendo assegurada a assistência da família do advogado. Então, é assegurado o advogado para ele? Sim, assistência da família do advogado. Se não tiver advogado, vai chamar o defensor público. Ou um dativo, né, como quem é do direito aí sabe. Mas a comunicação do advogado não está aqui. Ó. Esse aqui fala da comunicação imediata e esse aqui fala o que ele tem direito. A família aparece nos dois, o advogado só aparece aqui na segunda parte, onde fala que ele tem o direito junto com o de permanecer calado. Aqui fala que tem que ser comunicado. Essa obrigação de comunicar ao advogado aqui parte da família ou a pessoa que ele indicou. Mas ele tem direito ao advogado, tá? O preso tem direito de identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Aqui é um ou, eu já vi a banca colocar aí, e a banca analisou como errada, né? A SESP, principalmente, gosta muito de fazer isso. A FGV não faz muito. Mas dito é que tem grande chance de cair na prova. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Eu já vi a banca colocar outra palavra aqui, colocar a palavra será anulada, colocar prisão legal aqui, ó, muito cuidado, tá? Isso aqui é muito fácil para você errar. Dá mais uma lida nisso aqui depois, grande chance de cair na sua prova. Remédios constitucionais, chance de cair na sua prova, 9 em 10. Os remédios constitucionais, lembrando, rapidamente aqui, sem anotar no quadro, sem nada. Habeas corpus, direito de ir e vir. Habeas corpus preventivo, que a pessoa está vias de ser, né, pode ser presa, então ela vai meter um habeas corpus preventivo, só vale para o direito de ir e vir. Tenha o corpo. Ou o habeas data, vale para consertar, ou seja, retificar, não é ratificar, concordar, retificar, consertar com aquele dado seu, da pessoa que impetra. Se está errado, você vai lá e pede para retificar, para consertar. Não tem lá falando que eu tenho uma conta nas Casas Bahia, eu não tenho. Eu quero que retifique esse dado meu lá no meu score de crédito. Então eu quero que retifique, habeas data. Eu quero ter conhecimento a esse dado, eu não tive conhecimento. Então eu tenho o direito, mesmo que seja um órgão particular, mas tenha um banco de dados público. Eu tenho que ter esse direito de ir lá e conhecer esse dado, meu dado pessoal. Se eu quiser o dado de um terceiro e eu tiver esse direito, aí sim eu vou entrar com mandado de segurança. Agora, se for dado meu, que eu quiser consertar, ou seja, retificar, ou eu quiser conhecer, aí é habeas data. Lembrando que certidão, se a banca te falar de uma negativa de certidão, você foi no órgão público e ele te negou uma certidão, não é certidão lá no cartório, não, no órgão público, não é certidão de casamento, não é certidão de antecedência, por exemplo. Te negou a certidão, você vai entrar com mandado de segurança, que é o seu direito líquido e certo de ter aquela certidão. Não o dado. O dado é outra coisa. A certidão é só um papel dizendo que você não tem passagem. Agora, a sua ficha criminal já é o dado. Então, a certidão foi negada. Negou, não vê a palavra certidão e marca mandado de segurança, não. Você pergunta para a prova o que foi negado. Foi negada a certidão, mandado de segurança. Foi negado o conhecimento ao dado. Aí sim é habeas data, beleza? Mandado de segurança para prever, para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Lembrando que o direito de ir e vir, o direito de conhecer ou retificar as suas informações relativas à sua pessoa, também é um direito líquido e certo. Mas é um direito líquido e certo que tem remédios específicos. Aquele direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas data, aí sim você entra com mandado de segurança. Lembrando que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado
por partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, tem que ter um deputado ou um senador. Congresso Nacional é a junção do Senado com a Câmara dos Deputados, ou seja, não é, na Câmara dos Deputados, não é no Senado, é um dos dois, tá? Ou um ou outro, quando fala Congresso Nacional, representação no Congresso Nacional, ou um deputado ou um senador. Se tiver os dois, beleza. Se tiver um dos dois, também tranquilo. E também associação entidade de classe, há pelo menos um ano constituída para aí o mandato de segurança coletivo. Lembrando também, ação popular, por exemplo, que cai muito na prova, só pode ser movida aí patrimônio público. Essa ação já tem um condão aí muito mais cidadão. Então, por isso que existe que seja cidadão para entrar com ação popular. Não é qualquer pessoa, tem que ser cidadão. A FGV gosta muito de colocar que é um cidadão entre linhas. Ela às vezes não escreve cidadão, mas ela coloca um vereador, coloca um prefeito, coloca ali uma pessoa que indica que ela é cidadão. Então, se eu falo que para entrar com ação popular, eu tenho que ser cidadão, a pessoa tem que ser cidadã. Se eu falei que ela é vereadora, ela é cidadã, porque o vereador ela tem que ter o direito, né, de cidadania em vigor, ou seja, aquela pessoa é cidadão. Agora, se colocar qualquer pessoa, está errado. Mandado de junção é quando falta norma regulamentadora e a pessoa não consegue exercer aquele direito. Exemplo, o Estado falou, eu vou fazer essa norma, então você tem esse direito, mas eu vou positivar, eu vou colocar no papel. Nunca colocou. E você não consegue exercer o seu direito porque falta, então, uma lacuna ali de norma. Então, você vai lá e coloca ali uma ponte que só vai para você, chamado mandado de junção. Falta norma regulamentadora, o sedimento aquilo ali para eu passar. Ou seja, falta norma regulamentadora e eu entro com mandado de junção, que é para suprir essa falta de norma. Beleza? Falei rapidamente os remédios, tem aula aqui só de remédios, não fique nessa dúvida. Beleza? Só ver quanto tempo eu tenho aqui para a gente continuar. Aproveita esse momento que eu estou falando aqui e inscreva-se no canal, ative as notificações, porque você vai ser avisado em primeira mão de tudo que rola nos concursos públicos. Deixa eu só ver aqui. Se ela falar que não chegou, a gente vai continuar com mais um tempo aqui, beleza? Vamos lá, mais uma vez, deixa eu só levantar a aba aqui novamente. Chance de cair na sua prova. Chance de cair na sua prova, artigo 144, muito grande. Então, chance de cair na sua prova é diferente de estado de sítio, estado de defesa. Dá uma olhadinha. Se você tiver dúvidas quanto a isso, faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, eu tenho um material só disso. Tá? Eu tenho um quadro comparativo lá que eu posso te passar de graça. O professor tem dúvida do estado de sítio, estado de defesa, eu vou te passar um quadro lá que você nunca vai ter dúvida disso, como também tem um quadro lá de criminologia, que eu já dei essa aula aqui. Então, se você ficou na dúvida de criminologia, também sou professor de criminologia, dúvidas, @Wagner644. O que a pessoa vai lá e pede, às vezes o professor passa aqui, a pessoa nem me adiciona, se ela não me adiciona, nem aparece para mim às vezes, né, porque esse perfil que você posta as coisas, você tem muitos, não tem muito não, né, está faltando 995 mil para 1 milhão. Mas, às vezes nessa época de prova, muita gente manda mensagem, se você não me adicionar, às vezes eu não vou conseguir ver a tempo. Então me adiciona lá, não custa nada, não paga nada. E você vai ter dicas ali. @Wagner644, qualquer dúvida que você tiver. Estado de sítio, estado de defesa, tem que saber. Outra coisa também, bens da União, poder de legislar da União, dá uma olhada nisso aí. Legislação concorrente, legislação... poder de legislar, né? Competência legislativa concorrente, competência legislativa privativa, dá uma olhada nisso na prova. Lembrando que mesmo na competência privativa, a União pode aí delegar essa função para o Estado, tá? Está lá no parágrafo único do artigo 22 ou 23. Vou até olhar aqui. Outra coisa que eu quero lembrar você, antes da gente finalizar isso aqui, é o seguinte, não posso deixar de falar isso aqui. Prometi que eu ia falar. Esse aqui, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos bens, de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Já caiu isso na prova recentemente porque é relativamente novo. Estamos já no início de 2025, né? Estou falando aqui em janeiro de 2025 já. E é relativamente novo isso aqui, né? Apesar de ter 2 anos e pouco, é relativamente novo. Então já caiu na prova, muita gente marcou como errado porque não sabia que se estava na prova. Dá uma lida nos parágrafos também do artigo 5º, vai ter grande repercussão na sua prova. Lembrando aqui que o Tratado de Convenção Internacional, se votado nas 2 casas, por 2 turnos, por 3/5 dos membros, tem a mesma força de emenda constitucional. Isso já caiu na prova, tá? Dá uma lida no parágrafo 3º também. Aqui eu já falei do Tribunal Penal Internacional. Lembrando que o artigo 6º agora tem aí o que muitos chamam de Bolsa Família, outros chamam de Auxílio Brasil. O fato é que agora esse programa de transferência de renda está na Constituição, ou seja, o presidente tal vai acabar com o Bolsa Família ou com o Auxílio Brasil. Ele não consegue, ele teria que ter o aval do Congresso Nacional, porque qualquer projeto de emenda constitucional pode partir dele, mas para ser votado, tem que ser votado no Congresso Nacional.
lembrando que o presidente nem precisa de sancionar e nem tem o poder de veto também nos artigos da Constituição. Então, a emenda constitucional passa pelo crivo do Congresso Nacional. Então, hoje está aqui, ó, esse parágrafo único diz do direito aí do brasileiro em situação de vulnerabilidade social, beleza? Lembrando que, cuidado aqui com os mnemônicos que você pode sentar na graxa. Os direitos sociais são esses que estão aqui, não vou ficar lendo isso aqui para você, porque é só leitura. Lembrando que a previdência que está prevista aqui é a previdência social, já vi a banca trocar isso aqui para previdência privada. Proteção à maternidade é infância, já vi a banca trocar isso aqui por juventude, não é infância. E outra coisa, desamparados, já vi a banca trocar isso aqui por desempregados. Cuidado, tá? Cuidado com previdência, cuidado com infância, cuidado com desamparados. Tem os mnemônicos, não tem mnemônico nenhum para isso aqui. O que é mnemônico? Aquela coisinha que te faz lembrar. Se não tiver nenhuma, me chama no @magnas44 que eu te passo. Se tiver mnemônico, usa aquele que for mais conveniente para você, que são vários. Artigo 7º, tem que dar uma lida, principalmente no que tange aí aquela parte, principalmente dos direitos que são inerentes ao funcionalismo público, que está lá no direito administrativo. Então, tudo aquilo que tiver no funcionalismo público, funcionário público, por exemplo, não tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço, dificilmente isso aqui vai cair. Mas ele tem direito a férias com 1/3, tem direito a várias outras coisas. Isso aqui também não tem, indenização compensatória não tem, mas tudo que ele tem direito, até porque o cidadão comum, geralmente ele é CLT e o concursado, a maioria das vezes ele é estatutário. Então, nem todo estatutário tem esse direito aqui. O funcionário público ou servidor público tem lá no artigo 37 prevendo quais os incisos. Qual que é a dica que eu te dou? Se você não souber o artigo 7º, vai lá no artigo 37, 38, vê lá os direitos dos servidores que está lá e está remetendo aqui a esses incisos. Vai dar uma lida neles, que são os que mais caem. O parágrafo 8º fala dos sindicatos, cai bastante na prova também, dá uma lida nele, tá bom? E, para finalizar a nossa aula, eu não poderia deixar de falar, deixa eu só ver se tem mais tempo aqui. Estou perguntando à menina que se tiver mais tempo a gente vai continuar. Vamos lá. Artigo 144, chance de estar na sua prova. Já falei do artigo do defesa, né? Do estado de sítio, estado de defesa. O artigo 144, chance de estar na sua prova, enorme. Então, deixa só para a gente finalizar aqui, ó, Ctrl F, artigo 144, só para a gente não perder tempo lá no finalzinho dele de uma vez. Sabe onde está escrito o artigo 144? Logo após o 143 e antes do 145, né? Falou muita coisa, né? Falou e não disse. É isso aí. E às vezes quando a questão é aberta na prova a gente faz isso, né? Fala um monte de coisa e não diz nada. Então, artigo 144, chance de cair na sua prova, 9,9 em 10. Né? Eu não fosse ser leviano aqui, ficar inventando aqui que eu tenho bola de cristal, que é isso e aquilo, mas, contudo, todavia, no entanto, a chance disso aqui estar na sua prova é enorme. Deixa eu só ver aqui se ela me respondeu aqui. Beleza. Artigo 144, da segurança pública, tem que saber tudo, tá? Então, cuidado com a segurança pública. Lembrando que esse rol da segurança pública, o Tribunal Superior, né, os tribunais superiores já entendem que a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública equiparado, mas não é órgão de segurança pública do artigo 144 ainda. Existe uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, dizendo que a Guarda Municipal passe a se chamar Polícia Municipal e entre nesse rol. Esse rol, ele é um rol via de regra, porque agora a gente tem que relativizar bastante, taxativo, ou seja, para que seja polícia do artigo 144, tem que estar no artigo 144, mas os tribunais superiores aí já entendem a Guarda Municipal como órgão de segurança pública equiparado. Então, como é que você vai responder? Vai depender. Se a banca te perguntar o que eu acho que para investigador vai te perguntar desse jeito, para delegado pode ser que vai entrar um pouco mais a fundo, mas nesse nível né, de investigador, escrivão, ele vai te perguntar assim, ó, de acordo com a banca, né, vai te perguntar de acordo com a Constituição Federal. Se te perguntar de acordo com a Constituição Federal, os órgãos de segurança pública são PF, PRF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, até aqui organizado e mantido pela União, estruturado em carreira. Aí eu tenho aqui as PCs, que é onde você quer entrar. PCs, por que está no plural? Porque cada estado tem a sua. PMs, cada estado tem a sua, e CBMs, Corpos de Bombeiros Militares, cada estado tem o seu. E eu tenho as PPs. As PPs são divididas em 3. Porque eu vou colocar ela até separada aqui pela emenda 104 de 2019. PP, que é a Polícia Penal hoje.
que eram os antigos agentes penitenciários. Esses eu tenho os federais, os estaduais e os distritais. Aqui eu posso falar que é organizado e mantido pela União. Aqui eu falo que é organizado e mantido pelos estados. Estados aqui com letra minúscula, né? Com exceção aqui da PCDF, a PMDF e a PPDF, que é organizado pelo Estado, mas mantido aí pela União, é uma exceção. Mas, via de regra, dos estados é organizado e mantido pelos estados. Por isso que cada estado tem o seu. E a PP aqui vai depender. Se for federal, organizado e mantido pela União. Se for estadual, organizado e mantido pelos estados. E se for federal, é organizado pelos estados, mas mantido pela União. Beleza? Esse DF aqui eu creio que não tem chance de cair para você, mas você tem que saber isso aqui. Beleza? Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Deixa eu só... vou colocar aqui para você. Eu vou ouvir o áudio dela aqui, se o rapaz que vai gravar aqui chegou. Se não gravar que chegou, eu vou terminar esses 15 minutos. Se ele já chegou aqui, eu vou ter que liberar o estúdio, porque estamos agarrados. Muita coisa para gravar. Deixa eu ver aqui. Magno, eu subi agora, mas eu tentei e não tinha chegado, não. Beleza, então. Até então o rapaz não chegou aqui, então a gente vai continuar, beleza? Se ele chegar aqui, a gente finaliza a nossa aula. Vou pedir para me avisar aqui, beleza? Vamos colocar aqui de novo na tela para você. Deixa eu só voltar aqui o PDF, vai ficar bonitinho aqui, ó. Já falei dessas polícias, né? Lembrando que o parágrafo 1º fala sobre a Polícia Federal, que é o órgão instituído por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira. Por que você, PC, tem que saber isso aqui? Porque a competência da PC de Polícia Judiciária é uma competência residual. O que é competência residual? Eu vou olhar primeiro a competência da Polícia Federal, depois eu vou olhar a competência dos militares, para depois saber qual é a competência da PC. O que é a competência da PC? Não é delineada na Constituição, assim como da PF. Porque a PC vai abarcar tudo que sobrar, que é muita coisa, é muita responsabilidade. Então, tem dois tipos de Polícia Judiciária. Polícia Judiciária não é um tipo de polícia, é uma Polícia Judiciária. É um braço da Polícia Judiciária. As polícias judiciárias que temos são duas, né, de nomenclaturas. A PM, depende do contexto aqui, ela pode apurar os crimes militares. Mas, via de regra, o que a Constituição diz que são duas polícias judiciárias. A PF, que vai ser delineada pela Constituição, e a PC. A PC tem um caráter, uma atribuição de caráter residual. O que é residual? É tudo que sobra. Então, como é que eu vou saber qual a competência da PC? Eu vou ter que primeiro olhar qual a competência da PF. Então, aconteceu um crime. Eu tenho que fazer algumas perguntas. O crime aconteceu. Aconteceu um crime. Aí eu pergunto, é competência da PF? Se a resposta for sim, aí fica com a PF. Se a resposta for não, aí eu tenho outra pergunta. É um crime de competência dos militares? É um crime militar? Se a resposta for sim, fica com os militares. Se a resposta for não, aí é a PC. Então, a PC vai ter que fazer esse filtro aqui, ó. Um crime aconteceu. É um crime de competência da PF? Não. Mas é um crime militar? Não. Aí a PC vai ficar aqui, ó. Ou seja, a maioria dos crimes que acontece, a Polícia Judiciária é a Polícia Civil. Polícia Judiciária dos Estados, Polícia Judiciária da União. Cuidado com isso aqui. Por isso que fala que a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária dos Estados, tem uma competência de caráter residual. Ou seja, primeiro eu tenho que fazer o filtro, como se fosse peneirar tudo que sobrou da PC. É muita coisa. Eu não preciso falar da competência da PC, porque é tudo que sobra. Ou seja, qualquer crime criado no Brasil que não for da competência da PF, que não for um crime militar, vai ser competência da PC, por analogia aqui desse caráter residual. Quando você entende isso aqui, você resolve bastante questão da FGV, que cobra bastante do PC, beleza? Então vamos lá. Vamos entender então a competência da Polícia Federal. Se der uma hora aqui, a gente vai encerrar de qualquer forma, porque é o nosso tempo limite. O estúdio hoje está bem concorrido. A gente está com outro estúdio em reforma aqui, então esse aqui está bem concorrido, por isso que eu estou falando o máximo que eu puder aqui.
Qual a função da Polícia Federal na Constituição? Lembrando que isso aqui tem muito mais funções, assim como a PC tem muito mais funções que não estão na Constituição, estão nas leis infraconstitucionais. Então vamos lá. Apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Obviamente, né, quebrou alguma coisa da União, competência da PF. Bens da União, então aquelas pessoas lá do 8 de janeiro cometeram crimes aí sendo apurados pela Polícia Federal. Independente de você concordar ou não com o tipo de crime que cometeu, a apuração, como eram bens da União, não tem dúvida quanto quem tem que apurar é a PF. Ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Então está falando empresa pública. A banca eu já vi colocar aqui, ó, e também sociedade de economia mista. Não tem, tá? Empresa pública. Sociedade de economia mista vai variar de acordo com o tipo de crime. Assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual, internacional e exige a repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Então, por que a Lava Jato foi apurada pela Polícia Federal? Apesar de ser um crime contra a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Empresa pública, Caixa Econômica, os Correios, Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras. Por que a PF apurou um crime contra a Petrobras? Né, os cofres da Petrobras? Porque ele tinha repercussão interestadual e internacional. Não porque era uma empresa pública, porque não tem sociedade de economia mista aqui. Então, via de regra, o cara foi lá e assaltou os Correios, competência da PF. O cara foi lá e assaltou o Banco do Brasil, competência primordial aí da PC. Só que, se for uma quadrilha que está assaltando um banco em cada estado, for uma quadrilha organizada, tem braço internacional, ou que a PF aí avocou com base nesses argumentos, aí pode ser apurado pela PF. Fato é que quando assalta os Correios ou a Caixa Econômica, tem que ser a PF. A sociedade de economia mista necessariamente não é, a não ser nos casos aqui do resto aqui do parágrafo 1º, inciso 1. Outra competência também, reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho. Lembrando aí, contrabando é trazer aquilo que é proibido de trazer e descaminho é trazer aquilo que é permitido de trazer, mas sem pagar os impostos, sem o prejuízo da ação fazendária e outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Também competência da PF, Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteira. É polícia, tá? Não é guarda. Guarda de fronteira, Exército, Marinha Aeronáutica. Marinha, Exército, Aeronáutica, tanto faz a ordem aí. Mas é a função de polícia. Aquela pessoa que pega o seu passaporte quando você vai sair do Brasil e dá uma checada nele. Aquela pessoa que pega ali a entrada e a saída de pessoas e mercadorias, né? Fiscaliza ali. Polícia. A guarda da fronteira contra ameaça estrangeira, aí é das Forças Armadas. Mas a polícia de fronteira, ou seja, ela fronteira por mar, né? por ar, ou a fronteira terrestre, ou por mar, ou até um rio, né, que seja fronteira ali, como no Paraguai, é considerado fronteira terrestre, porque tem a ponte ali, né? Se for uma fronteira marítima, a marinha, se for uma fronteira aeroportuária, a guarda dela é da aeronáutica, mas a função de polícia é acumulada tudo na PF. Quando a gente fala de guarda, aí a gente separa as Forças Armadas. Quando fala de polícia, todas elas são exercidas pela Polícia Federal. Exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, tá? Polícia Judiciária da União, PF. Não tem pano, aqui não tem o que discutir. Aí a função da Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, até aqui está igualzinho a PF, né? Qual é a função? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Lembre-se dessa palavra, federais. Patrulhamento ostensivo, aquele que se mostra, porque não é polícia judiciária, é uma polícia que se mostra, ela tem um caráter mais preventivo do que repressivo. A polícia judiciária ela tem um caráter mais repressivo de investigação, né, de trazer ao processo as provas. Aqui não, tem a função de prevenir, ostensiva das rodovias federais. Cuidado, não são todas as rodovias, são somente as federais. Se a FGV colocar só rodovias, tirar a palavra federais está incorreto. Ferroviária você vai pegar a mesma coisa, você vai trocar a palavra rodovias por ferrovias, lembrando que também tem que ser federais, tá? Nunca vi, nem sei a cor do uniforme, mas está aqui, serve para cair na sua prova da Polícia Ferroviária Federal. E aqui eu começo com plural. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem ressalvada a competência da União, ou seja, eu tenho que olhar a competência da União, ou seja, por isso que é um caráter residual, coloquei até laranja mais escuro aqui, ou seja, é um caráter residual porque tem que ressalvar a competência da União. Que se for de competência da União, eles pegam primeiro. As funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Está vendo que é funções de polícia judiciária, ou seja, não está nem falando dos estados, mas é a doutrina que fala que é dos estados, ou seja, se não for competência da União e também não for militares, que tem exceção aqui,
é a Polícia Civil, competência. Então, para cair na sua prova do artigo 144, que é o bolo tem o bolo que vai cair na sua prova, né, de constitucional, aí tem ali o recheio é o artigo 144, no recheio eu tenho a cereja é o artigo 5º, artigo 144, parágrafo 4º e o parágrafo 6º. Então anota aí, parágrafo 4º, artigo 144, parágrafo 6º, chance está na sua prova, 9,9. Então não erre isso aqui, você está proibido de errar, eu estou falando com você, são poucas linhas, tem chance de cair na sua prova grandemente, não erre isso aqui, pelo amor de Deus, deixa para você errar numa questão mais difícil, não perca uma questão fácil dessa. Parágrafo 4º, estou falando com você, deixe proteção de tela, anota aí em frente à porta do seu banheiro, fica olhando para a parede e lendo aí o parágrafo 4º, principalmente o parágrafo 6º, porque o parágrafo 5º diz o seguinte: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Por isso que a polícia ostensiva, a polícia que se mostra, caráter mais preventivo, né? Evitar que o crime aconteça. E aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, ou seja, tem leis livres e constitucionais que vai falar de todos aqui, inclusive dos bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Já errei na prova uma vez isso aqui, porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, o bombeiro tem atribuição de atividade de defesa civil, por isso que você tem lá o alvará do bombeiro para funcionamento de uma boate, porque a atividade de defesa civil está prevista na Constituição. A gente tem esse artigo aqui, né? Esse parágrafo é de 1988, e não tinha defesa civil tão forte como tem hoje, e hoje elas trabalham em conjunto, a defesa civil junto com os bombeiros. Aí aqui o parágrafo 5º A, grande chance de cair na sua prova, porque é novo também, tá? As polícias penais, novo relativamente, em 2019. As polícias penais, então, qual a polícia penal vai ser o quê? Mantido pela União? Vai depender. Elas são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencem, ou seja, União Federal, Estadual dos Estados e Distrital do Distrito Federal. Cabe o quê? Qual a função da Polícia Penal na Constituição? Segurança dos estabelecimentos penais. Tem outras funções? Tem, mas na Constituição é só isso aqui. E o parágrafo 6º, que tem grande chance de cair na sua prova também. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares reservas do Exército. Para PC não cai muito isso aqui, mas se mudar essa palavra Exército para Forças Armadas, não quero que você confunda, tá? E também são só os militares estaduais. Militares da polícia e militares dos corpos de bombeiros são forças auxiliares reservas do Exército. E subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais e os governadores de estados. Então você que quer ser PC, você vai ser subordinado, que vai ser o seu chefe supremo, né, o Zema, pelo menos é o governador atualmente, se não nada acontecer até o final de 2026, certo? E do Distrito Federal e dos territórios. O parágrafo 7 cai pouco, mas dá uma lida aí. Parágrafo 8º. Eles costumam trocar esse verbo de poderão para deverão. Não quero que você caia nessa pegadinha, tá? Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Então, o município pode criar a guarda municipal. E qual a função da guarda municipal na Constituição? Proteção dos bens de quem? Do município. Serviços de quem? Do município. Instalações de quem? Do município, conforme dispuser a lei. E a gente tem a lei das guardas aqui que não cai para você, graças a Deus, que é uma lei, assim, bem complexa para estudar, as guardas todas estão caindo nessa lei, mas para PC não cai. Só toma cuidado com esse verbo aqui, é poderão, não é deverão. Se inscreva no canal, ative as notificações e no artigo, o parágrafo 9 cai pouco, mas dá uma lida nele aqui, tá? E o parágrafo 10 desse cai porque muita gente confunde. Já falei do patrulhamento ostensivo das rodovias federais e das rodovias e a segurança das rodovias sem sedes federais. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da economidade das pessoas e seu patrimônio nas vias públicas. O que compreende essa segurança? Educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegura ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Aí o parágrafo 10. E o inciso 2º é o que mais cai. A quem compete a segurança viária, né, das pessoas? Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. A quem? Não falou nada. Aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. A maioria das vezes que cai isso aqui, cai como correta, só que muita gente não sabe. Dá uma lida nisso aqui. Quando cair como correto, você marca feliz se estiver te pedindo a correta, beleza? Para finalizar, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações. Desculpa se eu estou falando muito rápido, porque nesse aulão aqui, de revisão, eu acabo falando mais rápido, porque eu quero falar muita coisa em pouco tempo. Eu já tenho o hábito de falar mais rápido. Quando chega num momento desse, eu falo mais rápido ainda. Eu tomei um gole de água aqui, estou até com a boca seca. Mas eu desejo boa sorte para você. E quanto mais você estudar
Quanto mais você estudou, no caso, mais sorte você tem. Fica tranquilo, quando você pegar a prova vai dar uma bugada, mas são 70 questões, não fica viajando não, tá? Com dúvida na questão ali, passa para outra, mas depois você vai voltar nela, obviamente. Depois pode dar uma clareada, aquela questão que parece difícil, depois pode dar uma clareada na sua mente. E faça até você acertar, não preocupa não. Não vai com aquele peso nas costas que eu sou obrigado a passar nessa prova, não. Quando você tira o peso nas costas tem que dar para você estudar. Então, quando você coloca o peso nas costas falando, eu quero estudar, você estuda. Agora, o peso nas costas agora, você não coloca mais não. Agora, você tira o peso das costas, tudo aquilo que você estudou vai ser recompensado. Mas o peso tem que sair no momento da prova. O peso é antes. Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Você tem que se cobrar. Ah, não, hoje é a prova, levanta no domingo, né? Toma um café, não vai ficar pegando coisa para ler, não vai adiantar muita coisa, relaxa. Obviamente que é tenso. Eu falar que eu estou fora, não vou fazer a prova, é mais fácil falar para relaxar. Mas não se cobre mais, tá? Tudo que foi feito. O que você pode é fazer uma anamnese, fazer voltar ali e pensar, eu deveria ter estudado mais. Essa sensação acho que todos têm, até quem estudou muito, mas na hora da prova ali, não coloque aquele peso. Você não é obrigado a passar. Né? Você vai passar, mas não é obrigado a passar. Você vai passar em primeiro lugar se preciso. Mas uma vaga já é sua, já estou prevendo aqui. Passou na prova, quer pagar um churrasco, professor, me chama lá, @magna644, nem que seja para falar, professor, acertei tudo em constitucional, acertei tudo em criminologia, lembrei da sua voz chata falar no meu ouvido lá, beleza? Então o que você vai fazer? Se inscreva no canal, ative as notificações e também não esqueça de comentar aqui embaixo e também de dar o seu joinha, que ajuda bastante. Um abraço, professor Magna Cis, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, boa prova e se você for um dos nossos alunos aí do aulão, a gente se vê em Belo Horizonte. Tchau, tchau, fiquem com Deus.